Boa noite, meus irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Desejo fielmente que todos estejam bem, muito bem. Não posso deixar de começar sem dizer que a saudade permanece. É difícil não poder rever os irmãos, rever os amigos, conhecer novas pessoas que gostam de estar em Missão Resgate conosco. Acredito que estamos vencendo. É a nossa fé. Em si, isso tem que dizer: estamos à distância, porém não distantes. Essa é uma verdade nossa. É uma verdade que nós estamos vivendo. É uma verdade que você está vivendo. Falo isso no que diz respeito à igreja, também no que diz respeito aos nossos familiares, amigos, colegas acadêmicos, profissionais, enfim. Nós estamos sim a uma determinada distância, mas certamente continuamos muito juntos, muito unidos no que acreditamos e, digo mais, muito unidos naquilo que o Senhor nos uniu, nos colocou junto. É um prazer estar aqui de novo. Gostaria de poder abraçá-los, não podemos, de cumprimentá-los, não podemos pessoalmente, quero dizer, mas se sinta abraçado aí. Se puder, mande um oi para as pessoas que estão online. Eu acredito que elas vão ver você aí, vão te cumprimentar também, porque sem dúvida alguma, esse sentimento de saudade é um sentimento que não termina em mim, que está certamente aí com vocês que estão nos acompanhando de casa. Hoje eu pretendo começar a pregar uma palavra, pretendo compartilhar, pretendo ministrá-los em uma palavra. Eu digo que hoje eu pretendo começar porque eu não consigo dizer que vou conseguir encerrar. Se conseguir, ótimo, se não, eu continuo nela semana que vem, aqui ou lá do templo da comunidade de Missão Resgate 7, certo? Se você pode, acompanhe comigo na Bíblia. Eu vou pegar a minha aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Se você está com a Bíblia aí na sua casa, por favor, encontre Mateus 7, versículo 24. Vamos comigo. Mateus capítulo 7, versículo 24. O Marcelo está colocando aí nos comentários. Se você não está com uma Bíblia aí e está usando seu celular, não consegue fazer, não é possível fazer as duas coisas, use os comentários aí. O Marcelo colocou o texto, tá? Se em tudo você não conseguir fazer acesso ao texto, eu vou ler aqui e você escuta, tá bom? Vamos lá? Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Quero falar com você hoje sobre os inabaláveis. Amém? Vamos lá? Versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, seu fundamento na rocha. Versículo 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o tolo ou o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua ruína. E foi grande a sua queda. Bom, essa noite eu quero ministrar sobre os inabaláveis, sobre pessoas inabaláveis. Você ou não você? Isso a sua vida é quem diz, ou isso é você quem responde? Para falar sobre os inabaláveis, eu quero usar esse texto, um texto muito conhecido, sobre a construção da casa, na rocha e na areia. Mas antes eu quero fazer alguns apontamentos desse texto,
algumas observações daquilo que nós lemos. E eu gostaria, sim, que você conseguisse se identificar. Primeiro, eu quero falar de 3 pessoas que nós vimos nesse texto. O texto apresenta essas 3 pessoas, mas dá nome a 2. A pessoa número 1 que o texto inaugura é o sábio. A pessoa número 2 que o texto também apresenta é o tolo, ou em algumas versões aí, o insensato. A terceira pessoa o texto não fala, o texto não apresenta, o texto não dá nome para ela, mas ela está lá. Você vai concordar comigo. Se você tem o arbítrio para ser sábio ou para ser tolo, como o texto identifica, você tem o arbítrio para construir casa ou para não construir. Logo, existe uma terceira pessoa. A primeira pessoa é a sábia, a segunda é a tola. E ambas são comparadas nesse texto porque constroem casa. Logo aqui está a terceira pessoa. Existe a que constrói casa e é tola. A que constrói casa e é sábia. Existe a que não constrói nada. A que não constrói nada é a terceira pessoa. O que é interessante é que a Bíblia não conseguiu trazer uma nomenclatura, um codinome, um adjetivo para a terceira pessoa. Mas ela traz uma classificação. Sábia, tola e alguém que é abaixo de tolo. É aquele que não faz nada, aquele que não constrói nada, aquele que não tenta nada, aquele que não faz nada, que não tem nada, que não vai a lugar nenhum, não vive nada. Veja aqui, essa é a palavra de Deus. Jamais se sinta ofendido, mas use-a como despertar para a sua vida, tá bom? Então vamos aqui. Eu não falarei muito dessa terceira pessoa, porque a Bíblia não faz questão de trazê-la. Porque seria como algo absurdo, algo extraterrestre, não fazer nada. A Bíblia apresenta assim. Ela apresenta que homens sábios e homens tolos constroem casa. Então veja aqui, ter aquisições, construir casas, fazer viagens, ser contemplado em grandes conquistas, fazer uma faculdade, casar, ter filhos, isso não é o que diferencia um sábio de um tolo. Porque até um tolo consegue construir uma casa. Até um tolo consegue fazer faculdade. Até um tolo consegue viajar para todos os lugares ao redor do mundo. Então veja, isso não é o que te diferencia, é verdade. Muitas pessoas acham que são sábias por causa de suas conquistas. Porque talvez conseguiram construir uma casa ou adquirir um veículo. Essas pessoas se auto-apresentam como alguém que merece ser ouvido porque tem algo a dizer. Mas escute, se aquilo que você faz é o mesmo que qualquer um faz, isso não te apresenta como um sábio. E também nem como um tolo, mas te apresenta como uma pessoa comum que usa as suas ferramentas para ter aquilo que qualquer comum pode ter. Consegue entender isso? Acho que sim. Então acompanha comigo na narrativa do texto. Primeiramente, a observação-chave narrada para o Senhor Jesus. É necessário te situar aqui que nós estamos no texto final do Sermão da Montanha. Observe, como eu estou lhe dizendo que é a parte final do Sermão da Montanha. Isso significa dizer que lá atrás, o Senhor Jesus veio trazendo palavras de ensinamento, palavras de conselho, palavras que iriam apresentar uma pessoa, sábia ou tola. Isso é o que o texto estava dizendo. Agora, na parte final, vem o Senhor Jesus olhando para trás e apresentando aos discípulos toda a narrativa do Sermão da Montanha. Bem-aventurado os humildes, bem-aventurado os mansos, bem-aventurado as bem-aventuranças, começando lá no capítulo 5 de Mateus 5, 6, Pai Nosso, todas essas coisas, certo? A árvore frutífera,
todo esse ensinamento. Jesus pega toda a lição e agora pausa e fala para eles: olhem para trás junto comigo. Isso que eu disse para todo mundo. Todos ouviram. Todos quem? Disse Jesus. Os sábios e os tolos. E porque todos ouviram, todos podem fazer o que quiser com o que ouviram. Escuta isso aqui. Agora vem Jesus e diz para eles: então sábios e tolos podem construir casas. Então, mais uma vez, o que você tem ou não tem, não é o que apresenta quem você é, no que tange a sua sabedoria, o seu caráter, não. É lógico, aquilo que você tem pode apresentar os seus esforços, pode apresentar a sua dedicação e talvez até a sua disciplina para conseguir construir uma casa. Só que aqui vem um porém. Disse Jesus: sábios e tolos constroem casa, então não é virtude construir casa. Parte 2, vem Jesus dizendo, se você leu comigo, quando Jesus apresenta o sábio, ele vai narrar didaticamente, quer ver? Ele narra exatamente assim, lá no versículo 25, ele diz assim no 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Isso no 25. Agora lá no 27, ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Você não percebeu que Jesus repetiu exatamente o que caiu sobre o que aconteceu na casa do sábio e na casa do tolo? Sim, isso significa muito. Sabe o que significa? Isso quer dizer que na casa do sábio e na casa do tolo, as mesmas coisas acontecem. As externas. Chove para todo mundo. E quando sopra, sopra contra todo mundo. Quando tem terremoto, tem contra todo mundo. Quando tem pandemia, tem sobre todo mundo. Não existe algo aí que vai te deixar, como é que eu dizer, que vai te deixar imune. Não tem. Isso quando vem contra todos. Mas aí vem Jesus e volta e remete à parte inicial do texto. E ele diz assim: quando coisas externas, escuta isso, coisas externas, cai a chuva, sopra o vento, enchentes, quando isso acontece contra aquele que tem a sua casa edificada na rocha, no alicerce. Eu quero ir mais profundo com você hoje, por isso que hoje não tenho pressa, talvez continue semana que vem. Escuta: contra aquele que constrói a sua casa sob fundamento. É isso que está dizendo. Só que está dizendo de uma forma muito profunda. Eu quero te mostrar isso e quero que você enxergue isso. Aquele que constrói a casa sobre alicerce, sobre os fundamentos, todas as coisas externas que virão contra ele não prejudicarão quem ele é. Não prejudicarão todas as suas conquistas, não prejudicarão a sua pessoa. Consegue discernir, entender que as coisas externas, quando batem contra nós, não podem nos mover, porque somos nós, os alicerçados na rocha, no fundamento, quem movemos as coisas externas. Então pode cair a chuva que cair, a pandemia que vier, o vento que soprar, a enchente que vier, o terremoto que vier, pode vir tudo isso. Isso não pode nos mover, isso não pode nos abalar, isso não pode nos derrotar, isso não pode nos fazer cair, sucumbir, destruir. Por quê? Porque aquele que está, presta bem atenção, deixa eu deixar isso aqui muito claro. Eu quero que você imagine o vento e uma parede num alicerce. Quando aquele vento vem numa direção exata, perpendicular à parede, e a parede não se move, quem é que tem que se mover? Olha aqui, ó. Quem é que se move? O vento. Tem que passar por outro caminho, porque aquele que está construído em fundamentos é inabalável, inamovível. Não pode.
Não pode se mover, não pode mudar quem é por causa dos fatores externos. Por quê? Por escolha, por fundamento. E qual o fundamento, diz o texto? Estar no alicerce. A rocha é a pedra onde cava-se para que encontre o lugar mais firme, para que preso a este lugar firme, o lugar do lado de fora não possa se mover. E aí o texto vem e fala da outra pessoa, e o texto apresenta ela como tolo ou insensato aí na sua Bíblia. Esse tolo é uma pessoa que é muito comum entre nós. Não estou dizendo que é você, mas também não estou dizendo que você nunca foi, porque você pode sim ter sido. Eu fui muitas vezes e pretendo não ser mais, tá? Quem é o tolo? O tolo é aquele que é seduzido pelo que se vê, pelo olhar, pela ambição daquilo que pode saciar os desejos da visão. É aquele que não gasta tempo para construir fundamentos, alicerce, base. Então esse chega e quer construir. Mas qual é o detalhe? Nem o tolo, nem o sábio constrói na chuva. Nem o tolo, nem o sábio constrói no vento, no tempo do vendaval. Nem o tolo, nem o sábio constrói no tempo da enchente. Qual é a semelhança entre os dois? Os dois constroem quando o fator externo está favorável. Mas o fator externo não permanece favorável. Agora escute, se você está construindo algo sem base, sem alicerce, não tem vento, vai cair? Não vai. Tem chuva, não tem chuva, não vai cair. Tem enchente, não vai derrubar. Tem terremoto, não vai cair. Então para você parece que está tudo bem. Você chega e faz as coisas às pressas. E fazendo as coisas às pressas, parece que tudo está uma bênção. É assim que nós evangélicos gostamos de dizer. Parece que tudo vai indo bem. Os resultados estão surgindo, você já consegue ver. Guarda isso que estou te dizendo agora. Porque é aí onde eu começo. Você consegue ver os resultados. Quem é movido só por aquilo que se vê, também é parado por causa daquilo que não mais se pode ver. Escuta isso, porque agora eu quero te apresentar fases, momentos da sua vida. Quantas vezes você começou a construir algo e estava indo tudo bem? Na igreja, você estava fazendo as coisas, estava indo tudo bem. No trabalho, estava indo tudo bem. E você, às pressas, querendo ver maior e mais resultados, você, de repente, começou a colocar tudo de si. Foi fazendo, e os resultados vieram. Você começou a ver as coisas sendo construídas. Só que, de repente, você deve ter percebido que você não estava imune à chuva, nem ao vento. E a chuva chegou. A temperatura chegou, o vento soprou, a estação mudou, e porque isso aconteceu, todo o seu império suntuoso, toda a sua grande construção, os seus relacionamentos, tudo isso, sabe o que aconteceu? Sucumbiu, caiu. Seu dia a dia na igreja, por causa de uma coisa mal feita, tudo caiu. Em casa parece que tudo despenca, no trabalho. Porque quando você começou a construir, a sua preocupação primária foi a errada. Você preocupou com os resultados que aquilo que você estava fazendo poderiam gerar amanhã, ou uma hora depois, ou uma semana depois. E quando você tem essa pressa nos resultados, você compromete o quê? Os resultados. E isso é o que acontece com a maioria de nós. Qual é o problema? O problema é que nós avaliamos. Eu quero, pelo amor de Deus, que você interprete, entenda, com bastante atenção que você vai ouvir agora. Qual é o problema em ter as nossas construções derrubadas? O problema é, se eu construo algo, e aquilo é disciplinadamente correto, em tempo correto, eu consigo resultados. Só que quando isso cai, e eu fiz tudo certo, qual é a pessoa, qual é o lugar mais
fragilizado, mais atacado, ou mais tocado nisso tudo? As mãos do construtor. Porque se o construtor viu toda a sua construção cair, o construtor sente a derrota. E muito começa a avaliar agora, não o processo que ele usou, mas o resultado que ele alcançou. E vai começar agora a entender que o resultado não foi promissor. E então agora o construtor vai começar a desejar fazer o quê? Não mais construir. Quantas pessoas pararam as suas construções porque viram elas sucumbir, cair, serem derrotadas, derrubadas? Não avalia o que deu errado. Acha que todo mundo é culpado porque viu a sua casinha cair. Mas observe, construtor. A maior parte dos construtores desistem de construir de novo porque acham que o seu projeto era um projeto falível. Era um projeto que certamente não deveria prosperar, não deveria avançar. Muita gente para de fazer o que estava fazendo, mesmo sendo o que estava fazendo algo bom, algo forte, mas fizeram com o processo errado. E agora culpa-se ou as pessoas, ou então a certeza de que esse projeto não deveria ter sido feito. Por isso eu estou te dizendo, e aqui gostaria de fazer uma pausa para você entender isso. A sua ideia, a sua vontade, a sua paixão, nisso que você estava construindo e que caiu, era boa, o projeto era bom. O jeito que você construiu, o jeito que você começou a construir, é que não era eficaz. Não culpe o vento, porque o vento sopra. Pessoas são pessoas. Elas vêm, elas escoram, elas sopram, elas falam. Isso tudo só derruba aquilo que não tem fundamento, que não tem alicerce. Então a grande razão de muitas pessoas pararem o que começaram, porque um dia viu cair, é porque não acreditam naquilo que estavam fazendo. Você precisa entender que o que você estava fazendo era algo salutar. Tinha coesão, tinha sentido. Todavia, o que você não está observando é como você começou. Veja, me perdoe, não seja tolo, mas seja inabalável. E como pode se construir pessoas inabaláveis? Esse texto te conta muito mais do que o que você já ouviu sobre construir a casa na rocha. Você já ouviu muitas expressões, né? Onde você está? Firme na rocha. A questão não é dizer que está firme na rocha, é aprender como ficar firme na rocha. E esse texto ensina. A gente passa muito rápido, mas eu quero te chamar para ler como é estar no fundamento. Olha o primeiro versículo. O 24. Olha o que está dizendo. E olha aqui, hein? Com boas aspas. Disse Jesus. Portanto, eu preciso que você lembre o que está acontecendo aqui. Jesus vem terminando o Sermão da Montanha aqui agora. E agora ele olha para trás, para todas as palavras que ele havia dito, todo o ensinamento, todo conhecimento, toda fonte fundamental. E ele vem e diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, para que... Só a parte final. Olha, ouve isso. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Bom, vamos entender isso aqui de modo bem... Eu não sou muito não sou da engenharia, mas é um conhecimento popular, um conhecimento comum. Como é que eu acho a rocha? Não é escavando a terra? E se eu não achei a rocha, como é que eu construo o fundamento? Aquela base de construção de casa. Não é colocando concreto, fazendo ali uma rocha, uma pedra, para construir uma parede sob aquela pedra. Não é assim que se fazem aí?
Então observe. Para eu construir algo alto, algo grande, eu posso construir sobre a terra? Você já disse que não, por quê? E você já disse que vai cair, não é? Você tem razão. Mas se eu quero construir uma parede pequena, o que eu preciso? Uma parede inabalável. O que eu preciso? Eu preciso de uma base pequena, ao menos, não é isso? Tendo esta base pequena, o que eu vou conseguir? Uma parede pequena. Observe as palavras. Fundamento. Fundamento é base. É o lugar onde eu vou construir sobre, certo? Perdão. Se eu desejo agora construir uma parede maior, eu preciso de um fundamento maior. Se eu desejo construir um castelo, um prédio gigante, eu preciso de um fundamento bem profundo. Eu preciso escavar muita terra. Como é que eu me torno uma pessoa inabalável? Quando eu ponho a minha estrutura intelectual, espiritual, emocional sob um fundamento. Agora, como é que eu consigo construir base, fundamento? Você leu o versículo 24? Ele diz assim, ó: portanto, aquele que ouve o quê? As minhas palavras. Quais palavras? Toda essa que ele ensinou. Quem está ouvindo, está construindo. O que constrói quem escuta? Fundamento. Pense comigo, por favor. Quando você olha para uma construção, você consegue, olhando para ela, dizer quanto de fundamento tem construído? Não consegue, não é? Por que você não consegue? Porque está debaixo da terra. É isso? Pois bem. Quando você olha para alguém, você consegue dizer, olhando para uma pessoa, o quanto de conhecimento essa pessoa tem? Não consegue, não é? Por quê? Porque está dentro dela. Observe. Quem ouve, constrói por dentro, para que seja visto por fora. Olha que grandeza tem isso. Invista no que você ouve, e o que você ouve será o que você vê. Invista mais no que você ouve do que no que você vê. E o que você vê será o que você ouve. Quão grandes serão as minhas conquistas, as minhas construções? Depende de o quão grande eu construir por dentro. Quando Jesus fala de ouvir, ele está falando de conhecimento. Qual conhecimento? O oculto? Não. Ele diz estas, porque já havia sido dita as palavras. Então observe, se você quer ser um profissional liberal, se você quer ser um bom profissional, basta você escrever na sua testa: eu sou um bom profissional. Você sabe que não. O que você tem que fazer? Construir por dentro. Como é que a gente constrói por dentro? Eu vou te mostrar. Olhe para mim. Estou construindo. Quanto mais você ouve através do conhecimento, maiores são os seus fundamentos. Quanto mais você investe no que você ouve, maior será o que você vê. O que você pode ver. Isso é a grandeza de um homem ou uma mulher inabalável. Por que eu chamo de grandeza? Porque quando você olha para um homem, olha para uma mulher, você não consegue dizer o tamanho dos fundamentos deste homem ou dessa mulher. Porque são fundamentos intrínsecos, estão dentro desta pessoa. E como é que essa pessoa consegue construir grandes fundamentos? Gastando tempo. Investindo tempo. Não é assim que você faz numa casa. Você não sua, você não caleja as mãos fazendo buracos. É o que você tem que fazer com você. Não basta você dizer: eu sou cheio de fé. Não. Aquele que é cheio de fé não diz que é, simplesmente é. Não basta você dizer que ama a Deus. Não basta você dizer que acorda cedo para ir trabalhar. Você precisa
ter fundamento. Porque se na empresa onde você está, se na igreja onde você está, se na escola onde você está, você quer construir maiores paredes do que lá já tem, o que você precisa? Construir no fundamento onde as paredes estão construídas? Não. Porque as paredes são proporcionais aos seus fundamentos. O que você tem que fazer lá? Escavar fundamentos, alicerces mais profundos do que os que lá já existem. Fazendo assim, você terá sim capacidade de construir paredes, construções suntuosas, maiores do que as que podem ser vistas através dos alicerces que lá já existem. Por isso eu amo Jesus. Por causa que quando Ele se apresentou, Ele não se apresentou como eu aqui prego para vocês, quando falo de um caráter intelectual, quando falo de uma vida profissional. Porque quando eu falo de um caráter intelectual, eu posso falar para você assim: eu, hoje, formado em Direito, posso ter uma grande construção, ou logo, ser uma grande construção, logo, ser um grande profissional, se eu dedicar, ouvindo, adquirindo, escavando para dentro de mim conhecimento, e deste conhecimento construirei as minhas construções. Agora, quando eu olho para Jesus é fantástico, e não nego a minha fé. Ele é a minha rocha, Salvador, e é nele quem eu quero construir o quê? A minha vida. Porque o caráter intelectual, o emocional, é resultado de quem eu sou. Agora, eu sou resultado de onde eu estou. E onde eu estou, digo a você, pois desejo que você também esteja. Estou em Cristo. E porque estou em Cristo, tenho nele o alicerce mais profundo, o fundamento mais profundo. E como ele é o alicerce mais profundo, onde eu poderia me instalar, logo a minha vida pode ser chamada de uma vida inabalável. A sua pode ser inabalável. O que significa ser inabalável? Pode soprar. Eu sou obstáculo para o vento. O vento não pode derrubar você, tem que dar volta. Por quê? Porque você está em um alicerce, em um fundamento maior do que o vento. Consegue dimensionar isso? Eu não posso derramar tudo isso hoje sobre você. Eu preciso parar um pouco. Eu preciso continuar na próxima semana, porque eu gostaria que você ficasse com isso de informação. Eu não desejo que você só ache fantástico o que você está ouvindo. Eu preciso que você guarde a parte B do 24. Lembra? Ele disse assim: portanto, aquele que ouve as minhas palavras, hoje você está ouvindo. Qual que é o próximo passo? E as pratica, será conhecido como sábio, porque terão as suas edificações no fundamento. Consegue compreender isso? Desejo fielmente que você consiga. Invista mais no que você ouve do que naquilo que você vê. E o que você vê será aquilo que você ouve. Consegue? Desejo que sim. Essas palavras são do Senhor Jesus, puramente 100% dele. Receba-as aí na sua casa e também na sua vida. Eu preciso parar aqui. Continuo semana que vem pregando aos inabaláveis. E você é um, ou você pode ser um. Mas lembre-se, invista mais no que você ouve do que naquilo que você pode ver. E certamente aquilo que você verá será aquilo que você ouviu. Feche seus olhos. Senhor Jesus, hoje, Senhor, eu preguei a Tua palavra. Não preguei por vaidade e nem por apresentação pessoal, não, Senhor. Eu ouvia do Senhor: toda glória seja sua. Me permita lhe pedir, como sei que forte e poderosa é esta palavra. Neste momento eu oro por todos que estão ouvindo essa palavra agora, ou os que ouvirão depois. Meu desejo, Senhor, é que eles se tornem homens, mulheres inabaláveis. Sim,
todos eles inabaláveis. E que isso, Deus, possa mostrar para toda a cidade o que significa ter a sua vida alicerçada na rocha. Senhor Jesus, eu falei sobre os alicerces que podemos construir e também falei sobre o Senhor, o alicerce, a pedra fundamental, a pedra angular, o maior e mais profundo fundamento. Tenho a minha vida em Ti e que todos tenhamos. Hoje a minha oração é para que essas pessoas não sejam derrubadas pelo vento que vem para todos. Mas se alguns destes foram sim derrubados, a minha oração também é para que eles não desistam das construções, mas invistam mais em seus alicerces. Não posso mais do que isso hoje pedir, pois essa é a Tua palavra que preguei. Obrigado, Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que o consolo do Espírito Santo possa apresentar ao mundo um homem e uma mulher inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Obrigado por terem ficado até aqui. Não se esqueça, encerro dizendo o que já preguei. Invista mais naquilo que você ouve do que naquilo que você vê. E certamente aquilo que você verá será o que um dia você ouviu. Deus abençoe.